Fala galera do Fixando, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de biologia e no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco sobre alguns conceitos básicos de genética. Conceitos esses muito importantes quando a gente está resolvendo questões de Enem, de vestibulares ou até mesmo nas nossas leituras, nos nossos estudos cotidianos. Esses conceitos são muito importantes para que a gente possa interpretar melhor os nossos estudos e as nossas leituras. O primeiro conceito do nosso vídeo de hoje é um conceito muito recorrente e às vezes pode causar dúvida do que seja. Gene, pessoal, nada mais é do que uma região do DNA que irá ser traduzida em características. Mas, professor Alberto, o que significa ser traduzida em características? Um gene, pessoal, nada mais é do que uma região do DNA, onde essa região será responsável, ela codifica algumas características, ou seja, a cor dos nossos olhos, por exemplo, são determinados por alguns tipos de genes do nosso DNA. A nossa altura, o tom da nossa pele, todas as características visuais que nós podemos perceber no nosso corpo, como também características fisiológicas, todas elas são condicionadas pelos nossos genes, que são regiões presentes na molécula de DNA que estão presentes no interior das nossas células. Tá claro? O nosso segundo conceito do vídeo de hoje, pessoal, um conceito que está atrelado ao conceito de gene, é o conceito de alelo. O que seria o conceito de alelo, pessoal? Alelo nada mais é do que formas diferentes do mesmo gene. Como assim, professor? Não entendi. Bem, pessoal, eu falei anteriormente que todas as nossas características são condicionadas por genes, beleza? Os alelos são genes, porém são formas diferentes do mesmo gene, tá claro? Veja bem, um exemplo das ervilhas que a gente estudou na primeira lei. As ervilhas, para que seja condicionada a cor delas, a cor amarela e a cor verde, a gente tem um gene que determina a cor das sementes das ervilhas. Não é isso, pessoal? Não foi isso que a gente viu lá na primeira lei? Porém, esse gene possui formas diferentes. A forma que condiciona a cor amarela e a forma que condiciona a cor verde. Veja, o mesmo gene condiciona a característica cor da ervilha. Porém, os dois alelos diferentes, o azão e o azinho, condicionam as cores diferentes. Ou seja, um alelo são formas diferentes do mesmo gene. Ou seja, o gene codifica a característica cor da ervilha. E os alelos azão e o alelo azinho codifica cada um a sua cor. O alelo azão a cor amarela e o alelo azinho a cor verde. Tá claro, pessoal? O nosso próximo conceito, também muito importante de ser estudado, é o conceito de homozigoto, pessoal. O que seria esse conceito homozigoto? Pessoal, o indivíduo homozigoto é aquele indivíduo que apresenta os mesmos alelos. A gente já viu anteriormente o que significa alelo, não é isso? O homozigoto é o indivíduo que apresenta os mesmos alelos. Por exemplo, o homozigoto dominante, que a gente vai ver mais na frente um pouco o que significa dominante. O homozigoto dominante, por exemplo, vai ser o quê? O azão, ou seja, ele possui os mesmos alelos. Ou o homozigoto recessivo, o azinho, que possui também os mesmos alelos. O nosso próximo conceito, atrelado ao conceito de homozigoto, é o de heterozigoto.
que é justamente o contrário de homozigoto. Significa aquele indivíduo que apresenta alelos diferentes. Tá claro, pessoal? Ou seja, vai ser aquele indivíduo azão, azinho, não é isso? Que a gente vê em vários exemplos de genética. Então, recapitulando, o heterozigoto vai ser aquele indivíduo que possui alelos diferentes. No caso, azão, azinho. Beleza, pessoal? O nosso próximo conceito, que eu acabei... Não adiantei o conceito, mas já citei ele no início, mais antes, né, no vídeo, é o conceito de dominante, pessoal. E o que seria esse conceito? O que significa dominante, pessoal? Bom, o conceito de dominante dentro da genética significa quando aquele alelo se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose, sendo que homozigoto somente se ele for o homozigoto dominante, pessoal. A grosso modo, explicando melhor, para que a característica seja considerada dominante, basta uma dose simples daquele alelo dominante para que essa característica seja considerada como tal. Exemplo, a característica das ervilhas que a gente aprendeu na primeira lei de Mendel. No caso, a característica dominante seria a cor amarela, porque só necessita do alelo azão para que essa característica seja expressa. Então, só precisa de uma dose simples desse alelo azão para que a característica seja expressa. Tá claro? E essa característica vai ser considerada dominante. O nosso próximo conceito, o conceito de recessivo, pessoal. O que significa esse conceito recessivo? Quando o alelo só se expressa em dose dupla, ou seja, a característica ela só vai ser expressa quando o alelo azinho está presente. Os dois alelos, o azinho e o azinho, montando assim esse genótipo, quando eles estão juntos. Por exemplo, a característica cor verde das ervilhas em Mendel, ela só vai ser expressa na presença do azinho e do azinho, os dois alelos recessivos. Tá claro? Um outro conceito muito importante é o conceito de cromossomo, pessoal. O que significa um cromossomo? Um cromossomo nada mais é do que a nossa molécula de DNA totalmente condensada ou enrolada, como queiram. E essa molécula de DNA condensada, ela vai estar envolta em proteínas, formando assim o nosso cromossomo. A gente possui 46 cromossomos, 23 oriundos do pai e 23 oriundos da mãe. E nesses cromossomos, que são a nossa molécula de DNA totalmente condensada, é que estão presentes os nossos genes, que serão responsáveis por codificar as nossas características. O conceito de genótipo, pessoal. O que significa genótipo? Genótipo significa o nosso conjunto de genes. São todos os genes que a gente possui. O genótipo, o conjunto de genes que determinam uma característica. Todas as nossas características físicas e fisiológicas são determinadas pelo nosso genótipo. Genótipo, mais uma vez, conjunto de genes. Tá certo, pessoal? Não confundam mais genótipo com fenótipo. O genótipo é o nosso conjunto de genes. Já o fenótipo são todas as nossas características visuais. O fenótipo, ele depende do genótipo e também da ação do ambiente. Então, o nosso fenótipo,
que ele vai depender do genótipo, ou seja, do conjunto dos nossos genes e da ação do ambiente. Exemplo de fenótipo, pessoal. O que seria um exemplo de fenótipo? Podemos citar como exemplo de fenótipo a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, a nossa altura, a cor da nossa pele, dentre outras características visuais que podemos observar no nosso corpo. Pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado e até a próxima.